Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, ainda na sua introdução, e hoje continuando o capítulo 2, para fechar o capítulo 2 que estudamos no programa anterior. Vamos dizer dos fatos, alguns fatos, que a observação não nos permite negar. Os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, que seria, então, esse princípio vital, né? A vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Então, a vida material é comum a todos os seres. A inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Então, vejam bem, a vida material é comum a todos os seres orgânicos, né? Independe da inteligência e do pensamento, mas a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Que espécies são essas? A planta, por exemplo, ela não tem pensamento, não tem inteligência. O animal, ele já tem assim um princípio inteligente, ele já tem uns fragmentos, ele tem uns pensamentos não contínuos. E o ser humano é que o ser completo que tem a inteligência e tem o pensamento contínuo. Então, como está falando, são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de senso moral especial que lhe dá superioridade sobre as outras, que é a espécie humana. Então, mesmo os animais tendo fragmentos de inteligência que a gente nota, e também pensamentos descontínuos, mas eles não têm completamente esse pensamento e essa inteligência. Então é a espécie humana que vai ter, que é dotado desse senso moral especial. E é isso que vai nos diferenciar dos animais, das outras espécies, né? E é isso que nos dá superioridade moral às outras espécies orgânicas. Genericamente, poder-se usar o termo alma nas três situações, desde que acrescida de um qualificativo, especificando o ponto de vista em que se está colocado. Por exemplo, como o mundo material acha que a alma vital, que é o princípio da vida material, a gente poderia usar alma vital como princípio da vida material, que é comum a todos os seres orgânicos. Também a gente poderia usar alma intelectual, que é o princípio da inteligência que pertence aos animais e aos homens. Poderíamos usar alma espírita, princípio da nossa individualidade após a morte. Somente os seres humanos, somente os homens, né? Então, por que Kardec fez essa diferença? Para especificar bem que quando o materialismo fala de alma, ele tem uma noção, quando o panteísmo fala de alma, ele tem outra noção, quando o espiritualismo fala de alma, ele tem outra noção. E ele fala, se a gente quisesse, né, especificar, a gente poderia falar alma vital para o princípio da vida material, né? Que é comum aos seres orgânicos. Quando a gente falasse alma intelectual, a gente estaria falando sobre o princípio da inteligência, que os animais já têm uns rudimentos e os seres humanos têm mais. E também alma espírita, que é o princípio da nossa individualidade após a morte, né? Somente os seres humanos que possuem, né? Então, a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós
de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Então, todas as vezes, agora em diante, que nós falarmos a palavra alma, dentro do Livro dos Espíritos, da codificação espírita, nós devemos entender a alma como a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, à morte do corpo. Está bem explicado, né? Bom, vamos para o capítulo 3, que trata do quê? Dos contraditores da doutrina espírita. Ah, mas existem contraditores? Existem hoje e existiram muitos no início. Kardec teve muito problema com as objeções que fizeram à doutrina, principalmente aquelas pessoas mais radicais, de religiões mais que não queriam abrir, né? Porque quando a doutrina espírita veio para nós, só existia a religião católica, apostólica romana e o protestantismo. Depois que começaram as derivações, né? As igrejas, por exemplo, neopentecostais são mais modernas, né? São mais da modernidade. Mas aqueles protestantes, aqueles católicos, eles eram mais enfáticos em fazer objeções, querer explicações. Então, esse capítulo 3 vai tratar desses contraditores da doutrina. A maior parte das objeções opostas à doutrina, diz Kardec, resultam da incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Então, por que as pessoas naquela época e ainda hoje, quando fazem objeções à doutrina espírita, por quê? Elas não observaram completamente os fatos. Porque se elas observarem completamente os fatos, elas vão chegar à conclusão da realidade dos mesmos. Mas tem mais uma coisa também que Kardec falou: juízo leviano. Já foi com vontade de renegar e precipitadamente formado. Eu vou lá observar o que está acontecendo com aqueles fenômenos que estão acontecendo, das mesas que rodam, dos objetos que se deslocam, mas eu já sei que aquilo lá deve ser fraude, deve ser invenção, deve ser alguma coisa que não tem explicação. Então, Kardec fala que a maior parte das pessoas que fazem objeção é porque não conhecem, não observaram direito, ou então já vão com juízo precipitadamente formado, achando que lá vão encontrar algo diferente. Então, para nós termos ideia de como se deram essas objeções, nós temos que ver essa série progressiva de fenômenos que deram origem à doutrina espírita. Que a doutrina espírita surgiu de uma investigação, surgiu de pesquisas, porque Kardec, quando ele soube dessas mesas que respondiam pergunta, ele foi cético. Ele falou, deve haver algum fluido oculto, alguma coisa aí por trás. Mas não, daí falaram para ele, não, mas a mesa responde perguntas. Daí ele falou, como responde perguntas? Onde que vai estar a inteligência da mesa? A mesa é uma matéria. Foi aí que aguçou, então, a vontade dele de continuar a pesquisa. Então, começou como? Movimentação de objetos diversos. Chamou atenção as mesas girantes, ou chamada danças das mesas. Isto não foi desse tempo de Kardec. Isso remonta à mais alta antiguidade.
Desde que o mundo é mundo, existiram ruídos insólitos, pancadas sem causa ostensiva. Isso aí sempre existiu. Mas neste momento em que era necessário chamar a atenção, começou então a aparecer de uma hora para outra esses fenômenos. Reaparecer. Mas agora, fenômenos que continuavam, que se reproduziam, né? Vejam bem, se repetiu na América, né? Que já tinha antes existido, se propagou pela Europa. Então, em vários lugares, em vários momentos, se tinha notícia dessas mesas que giravam, desses objetos que se deslocavam. Tendo de início a incredulidade, primeiro a incredulidade, e depois a multiplicação das experiências não deixou dúvidas da realidade daqueles fenômenos. Primeiro, então, vamos lá nos divertir, né? Com esses objetos que respondem perguntas ou que saem do lugar. É como se fosse assim, uma atração, uma diversão. Mas depois, né? Com essa multiplicação das experiências, não deixou dúvida que existia algo ali diferente. Não era só brincadeira, não era só o fenômeno. Vejam bem, se o movimento fosse somente de objetos materiais, qual seria a explicação? A causa puramente física, por agentes ocultos da natureza, especialmente a eletricidade, que nessa época estava começando a ser conhecida. Não se sabia tanto da eletricidade como se sabe hoje. Então não se sabia se era a eletricidade seria capaz de provocar, seria um agente, por exemplo, oculto da natureza, capaz de provocar aqueles fenômenos. Então, vejam bem, porque diariamente a eletricidade naquela época estava aumentando, multiplicando os recursos, né, que proporcionava às pessoas. Então, seria também pensar, será que a eletricidade também pode fazer isso? Será que a eletricidade modificada, não aquela que até ali eles conheciam, mas ela modificada, poderia ser a causa daquele movimento que se fazia? É uma pergunta que eles fariam na época, faziam, porque eles não conheciam totalmente, né? Poderia ser que a reunião das pessoas aumentasse a potencialidade com uma pilha múltipla, por exemplo, e o movimento circular na natureza? São questões que se faziam por falta de conhecimento do que estava acontecendo. Eram hipóteses que estavam sendo feitas. Mas tem mais aí. Mas o movimento nem sempre era circular. Agora começam as dúvidas. Seria tudo isso que nós falamos? Primeiro, mas e agora? O movimento nem sempre era circular. Muitas vezes ele era brusco, ele era desordenado, sendo o objeto atirado, levado em qualquer direção ou mantido em suspensão. E daí? De onde viria essa força? Ainda assim, poderia ser explicado pela ação de um agente físico invisível, que seria a eletricidade, como já falei. Até aí, será que ainda poderia ser explicado? Os ruídos e pancadas, mesmo não sendo feitos na dilatação da madeira, poderiam ser produzidos por acúmulo de um fluido oculto. Era o que eles pensavam.
É o que Kardec pensou à primeira vista. Prevaleceu o movimento das mesas por ser o objeto mais cômodo para que as pessoas se reunissem. Então, acabaram com aqueles outros fenômenos, né, de deslocamento, de objetos, suspensão, e ficou somente com o movimento das mesas. Muitos se negavam à observação, não queriam ver, não queriam saber, pois se achavam superiores àqueles que participavam da dança das mesas. Eu sou uma pessoa instruída, como é que eu vou lá participar, ver uma mesa girando? Isso aí, para mim, é ignorância das pessoas, ficarem observando uma mesa girar, sem motivos e sem explicação. Então, muitos negavam. Eu nem vou chegar lá. É como as pessoas que falam assim, eu não gosto de determinada comida, mas eu nunca provei. Se eu nunca provei, como é que eu não vou gostar? Então, se eles não observavam, porque eles se achavam superiores àquelas pessoas que iam lá. Outras pessoas quiseram ver para a tranquilidade das suas consciências. Não, eu vou lá ver, porque daí eu sei que não é verdade, mas eu vou lá para observar, né? Acabando por negar o fenômeno, já que esse não se realizava conforme os seus desejos. Como não era de acordo com aquilo que ela queria, as respostas que eram dadas, então isso aí não me serve, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu gosto, não é do jeito que eu acredito. E é assim que a gente faz mesmo, que a gente vê as pessoas fazendo. Mau grado ao que decretaram, as mesas continuavam a girar. Aqueles que nem queriam observar, aqueles que iam lá com o intuito de negação. Mas as mesas, indiferentemente de tudo isso, elas continuavam girando, né? Elas continuavam a girar. E os fatos se multiplicaram de tal modo que não se cogita senão em encontrar uma explicação racional. A coisa aumentou de uma tal forma que era necessária uma explicação racional que fosse dada. E daí, qual a conclusão de Kardec? Que para se conhecer as leis que regem esses fenômenos, é preciso que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. Vamos estudar as circunstâncias em que esses fatos estão se reproduzindo, né? E esse estudo tem que ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Não é uma coisa que eu vou, observo, não entendo nada, desisto. Eu não entendo, mas eu tenho que continuar. Observação perseverante, foi isso que fez Kardec. Perseverante, observação atenta e às vezes muito longa. Ele trabalhou muito nessa fase. Mas será que existia uma possibilidade de fraude? De alguém estar provocando aqueles fenômenos com o propósito de enganar ou de mistificar? Vejam bem, dos que acusam, daqueles que estavam acusando, pergunta-se: certeza de fraude eles tiveram? Eles viram que era fraude? Ou tomaram por fraude efeitos que eles não podiam explicar? Eles viram que era fraude? Eles descobriram alguém por trás daquilo que estava fazendo, aqueles barulhos que estavam fazendo as mesas girarem? Ou eles tomaram efeitos que não podiam explicar? Já que eu não posso explicar, isso aí não é verdade, não existe. Outra pergunta que se faz
aqueles que acusavam. Se fosse mistificação, seria necessário observar que numa mistificação que se propaga por todo o mundo e por entre as mais austeras e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há de ser extraordinária. Se fosse apenas uma mistificação, seria uma coisa ali, localizada, né? Mas, vejam bem, vamos observar se numa mistificação que se propagava por todo o mundo, porque em todos os lugares estava acontecendo isso. Na Europa, na América. E por entre as mais austeras e esclarecidas personalidades, não eram mais pessoas levianas que estavam se ocupando disso. Eram pessoas que estavam querendo pesquisar o que havia por trás daqueles fenômenos que estavam acontecendo. Pessoas austeras, pessoas esclarecidas. Então, alguma coisa tinha ali de extraordinário. Não é possível que todas aquelas pessoas sérias, esclarecidas, em diversas partes do mundo fossem enganadas. No capítulo 4, Kardec trata das manifestações inteligentes. Até agora nós vimos mesa rodando, objeto indo para o ar, ele vai devagar, até chegar no ponto em que as manifestações se tornam inteligentes. Vejam bem, Kardec, ele é tão humilde que a gente sabe que ele que fez a pesquisa, que foi ele que descobriu. Mas ele escreve nesse capítulo 4, não se sabe de quem partiu a ideia de que a impulsão aos objetos não era apenas resultado de uma força mecânica. Ele achou isso, mas ele colocou aqui que não sabia de quem teve a ideia que aquilo lá não era uma força mecânica, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente e, portanto, se abria aí um novo campo de observação. Chegou a essa conclusão. Se existisse uma potência inteligente, qual é ela? Qual é? Se existe uma potência inteligente, que potência é essa? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Olha as perguntas que ele faz. Se existisse, ele está no início de uma investigação. Ele não está concluindo ainda. Está começando uma investigação. Hipóteses. Ele está colocando hipóteses. Então ele fala, se existisse uma potência inteligente, realmente, qual seria essa potência? Qual seria a sua natureza? Qual seria a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? É uma coisa que a humanidade está abaixo disso, que a humanidade não enxergou ainda, não pode entender? As primeiras manifestações foram as mesas que, com pancadas produzidas pelo ato de elevar e bater com um de seus pés, respondiam sim ou não às questões feitas. Porque daí já deixa de ser aquela brincadeira e se organiza, Kardec organizando uma série de questões, de perguntas, e a mesa respondendo, sim ou não. Então, aí nós já estamos adentrando a uma pesquisa científica, porque Kardec utilizou de toda a ciência para trazer a codificação espírita. Quando fala que essas mesas eram umas mesas pequenas, que elas levantavam, elas batiam com um dos pés, a pergunta era feita, sim ou não. Daí, quando falava sim, a mesa batia, se era positivo. Não, a mesa batia.
se era negativo. O início foi bem difícil, a comunicação. Mas ela foi, com o tempo, né, aperfeiçoando. A seguir, depois desse sim ou não, essa dificuldade, convencionou-se para cada letra um número determinado de pancadas, chegando a formar palavras e frases como respostas, o que causou um grande espanto. Como palavras formadas, frases. Primeiro ela respondia sim ou não para as perguntas, né? Depois começou a se formar frases, né? Porque foi se aperfeiçoando, colocando letras do alfabeto, né? E para cada letra um número determinado de pancadas para saber que letra era, se era A, B ou C, tal, etc. Né? Bom, vejam bem, era um meio de comunicação muito demorado e incômodo também. Demorava demais para formar uma palavra, mas foi indo. Quem que estava por trás disso? Kardec fala, o ser misterioso, porque até ali não se sabia se tinha alguém por trás ou não. O ser misterioso que respondia denominou-se espírito. Então vejam bem, foi o próprio espírito que se denominou espírito. Não foi Kardec que inventou. Ele mesmo falou que era um espírito. Ou gênio, que é um outro nome também que designa o espírito. Declinou um nome, falou o nome dele e deu diversas explicações a seu respeito. Falou quem era, onde viveu, como foi sua vida, uma série de coisas. Ninguém imaginou o espírito como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra espírito. Kardec falou. Foi ele mesmo que falou que era o espírito. Então, daí já começou uma comunicação mais tranquila, mas ainda muito rudimentar. Então, inventaram aí, e os próprios espíritos que se comunicavam iam dando ideias de aperfeiçoamento nessa comunicação. Inventaram, então, de uma cesta ou prancheta com um lápis. Novo meio de comunicação indicado pelos espíritos. Na América, na França, em Paris e em diversos outros países simultaneamente. Então, a cesta se movia pela mesma potência que movimentava as mesas, que era o espírito. E o método era um lápis adaptado a uma cesta ou então um outro objeto sobre uma folha de papel. Ah, agora ficou mais fácil. O lápis traçava os caracteres, formando palavras, frases, com tanta rapidez como se escrevesse com a própria mão. Então, chegou-se num meio mais prático. Agora, com essa cesta ou prancheta adaptada a um lápis, né? Escrevendo, então, numa folha de papel. Daí ficou mais simples. Daí já dava uma comunicação mais tranquila. Então, para a gente ver, o trabalho de Kardec foi fabuloso. A pesquisa que ele fez foi uma coisa que demorou muito tempo. Nós estamos falando aí, nessa cesta ou prancheta com lápis, foi em 1853 que foi descoberto esse método aí. Até o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Então, vejam bem, até lá foi só pesquisa, foi só estudo, foi só Kardec procurando ali conversa, recebendo de vários médiuns, de várias partes do mundo, comunicações.
É isso. Assim que nasceu a nossa doutrina. Hoje nós estamos terminando o nosso programa, desejando a todos muita paz, muita luz. Continuamos na próxima oportunidade, trazendo então ainda o capítulo 5 da introdução do Livro dos Espíritos. Claudete Moura para o divulgar.net.